vamos falar de Brasileirão? 3 jogos, 3 vitórias de alvinegros na abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, começamos pela primeira vitória do atual campeão. O Botafogo passou pelo Juventude jogando em casa. Ele tem que ser praticamente incansável. A exigência é essa. Persistente também. Se pediu e não recebeu, paciência. Espera a próxima, é o jeito. Ocupa espaço. Faz parte do trabalho desacelerar. Mas sempre atento. Porque no instante seguinte já vai correr e pedir outra vez. Ficar 66 dias sem fazer gol incomoda. Quem disse que não? Uma hora tem que acabar isso. Uma hora vai. Acabou. É do Botafogo! Igor Jesus! Cabeceando no cantinho de Marcão! O Igor Jesus não marcava desde janeiro. E esse foi o primeiro gol do Botafogo contra o Juventude. Eu acho que é muito importante para mim voltar a pegar confiança e a vitória também que nós estávamos precisando. O Juventude começou o segundo tempo indo para cima. E o Batalha perdeu esse gol. No Botafogo, Matheus Ponte entrou no lugar do Vitinho e o Santi Rodrigues no lugar do Patrick de Paula. O time melhorou com as substituições feitas pelo Renato Paiva. E aos 16 minutos, o Botafogo fez 2-0. Cuiabano, com cruzamento por baixo, Ponte! É do Botafogo! Matheus Ponte como centroavante! Teve bola do Juventude na trave. Cagliari. Joga com intensidade, personalidade, coragem. Eu acho que o time teve um grande comportamento hoje, jogamos muito bem. E teve bola do Botafogo no travessão, Arthur. O Igor Jesus ainda chegou a fazer mais um gol, que foi anulado, porque o Matheus Ponte estava impedido antes de dar o passe. O atacante uruguaio Mastriani fez a estreia dele pelo Botafogo nos minutos finais. Igor saiu ovacionado e também aliviado. É mais um Brasileirão que tá só no comecinho e a torcida faz questão de lembrar como terminou do ano passado. É gratificante, né? Poder tá vendo a torcida cantar é campeão, isso mostra que fizemos um ótimo trabalho e foi um trabalho muito grandioso por todo jogador. Tá aqui na sua camisa? Tá aqui, né? Tá marcado. Eu creio que vai ficar na história do clube e continuar, que temos capacidade para vencer esse ano de novo. O atual campeão brasileiro voltou a vencer em casa. E como meu tempo está acabando, eu vou pedir ajuda para encerrar essa reportagem. Vou devolver, hein? Daqui a pouquinho a gente fala da noite de Memphis Depay e Itaquera e também dos goleiros que se candidataram aos papéis de vilão e herói no Castelão. Agora a gente fala do atual campeão Botafogo, que enfim conquistou a primeira vitória neste Brasileirão de 2025. E ó, vou dizer um negócio, foi pra cima do Juventude. Aqui no estádio Newton Santos, o atual campeão brasileiro Botafogo recebeu o Juventude e venceu a primeira partida da temporada pela competição nacional. O resultado por 2-0 começou a ser construído ainda no primeiro tempo, com gol de Igor Jesus. O atacante, camisa 99, recebeu o passe de Arthur para balançar a rede. O primeiro tempo não continuou com grandes oportunidades. Na volta do intervalo, as chances de ataque se multiplicaram. O Juventude chegou a carimbar uma bola na trave. Já o Botafogo, além da bola na trave, voltou a balançar as redes. Em boa jogada, que terminou nos pés de Matheus Ponte para ampliar. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Depois, com 2-0 no placar, o Botafogo voltou a balançar as redes com o Igor Jesus, mas a arbitragem pegou o impedimento no lance e o gol foi anulado. Fim de jogo, 2-0 Botafogo.
Primeira vitória do treinador Renato Paiva de forma oficial, defendendo o clube carioca, que agora tem 4 pontos e volta a campo na próxima terça-feira pela Libertadores da América aqui no estádio Newton Santos. Já o Juventude só joga no próximo sábado, recebendo o Ceará em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar a semana inteira novamente para que a gente consiga ajustar o que nós temos o controle, né, que é a nossa equipe, e analisar o adversário no sábado próximo contra a equipe do Ceará. Vamos falar aqui então da vitória do Botafogo e do Juventude. Bom, vitória clara, 2-0, assim, o Botafogo voltando para o rumo dele, você acha? Boa! Ótima essa frase, Botafogo voltando para o seu mundo. Eu não tinha essa frase, mas é exatamente isso. Agora, o Botafogo volta para o seu mundo e você coloca super bem. Primeiro porque o Igor Jesus volta a jogar o futebol que o levou lá atrás à seleção brasileira. Sim. Segundo que o Savarino volta a jogar um futebol que já o levou à seleção do seu país. Terceiro que o John Textor encontrou, não é a altura, mas é muito bom, um substituto para o Luiz Henrique. Ele trouxe o Arthur. O Arthur. E ontem o Arthur voltou a jogar aquele futebol que a gente já viu ele jogando aqui no Brasil. E ele tem muita qualidade. Verdade. E ele foi para a Rússia jogando com muita qualidade. Não é que ele foi, desaprendeu, não. Jogava com muita qualidade e o Textor trouxe ele, pagou caro por ele, inclusive. E ele, então, aí ele substitui o Luiz Henrique. A dúvida era, quem substitui o Almada? Essa é a dúvida. Por quê? Quem substitui o Almada? Aí eles conseguiram achar esse Santi aí que me parece, eu vendo a partida ontem, me pareceu um jogador bastante... Não tem a qualidade do Almada? Não tem. Mas é bastante interessante para ocupar aquele espaço. Agora, ô Glenda, tem duas coisas que são determinantes nessa vitória. O quê? Uma é entender que o Botafogo... Igor Jesus, Cuiabano e Arthur. Cuiabano jogou muita bola também. Outra coisa interessante. Te cortei, fala. São o que duas é realidades muito diferentes. Tá. O Botafogo tem orçamento, time e história para jogar pelo título brasileiro. O Juventude vai jogar para fugir do rebaixamento. Aí, e eu não gosto de comentar para o corrido, então o Botafogo não fez mais nada que a sua obrigação ontem. Ganhou de um time que vai lutar para fugir do rebaixamento. Esse é o caso do Juventude, esse é o caso do Mirassol e de alguns outros que têm orçamento muito inferior aí a Botafogo, a Palmeiras, a Corinthians, a São Paulo, a Atlético e a Flamengo e por aí vai. Então, o Botafogo não fez mais nada que sua obrigação. Agora tem uma coisa interessante. Mas mostrou algo que não vinha mostrando. Mostrou, mas lembra que você falou do Corinthians em relação ao Vasco? Olha lá vem. Eu já ia te cutucar agora. Você tá falando isso do Botafogo, mas você não falou isso do Vasco. Não, eu falei. Do Corinthians. Falou. O Corinthians, o Vasco não jogou nada. Então facilita a vida do Corinthians. Claro. O Vasco não soube entender que ia ter que jogar com um time misto e ia ter que ser bem reativo, ia ter que ser bem defensivo. Mas independentemente, o Corinthians também poderia não ter jogado do jeito que jogou. E mérito do Corinthians. Mérito do Corinthians. A gente não pode tirar o mérito de quem fez a sua lição de casa. É isso aí. Eu não vou tirar o mérito de quem fez a lição de casa no caso do Botafogo. Jogou, era favorito, ganhou. Mas olha que interessante. Eu fico vendo os especialistas, aí o cara vem e fala assim, esse Botafogo joga no 4-1-4-1. Aí o outro vem, não, o Botafogo joga no 4-2-3-1. E aí eu fico pensando o seguinte, você... para o cara fixo no 4-2, atenção, tem dois aqui. É o primeiro e segundo volantes. Pum! Não pode sair daqui! Eu não vou sair. Aqui tem três. Aqui tem três. Não dá. Na boa, não dá. O Botafogo tá jogando com 4 atacantes e só para encerrar, eu quero ver o Botafogo jogar com 4 atacantes contra o Flamengo, contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro. Aí vai cair da cadeira. Bom, terça-feira o Botafogo joga em casa, Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Parando o vídeo aqui rapidinho, só para lembrar vocês de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, essa estrutura que nós temos, que é cara, dá trabalho para montar, fazer, acontecer, né? Fazer esse nível de conteúdos tão grande, de ser maior canal no YouTube inteiro em questão de número de horas postadas sobre Botafogo por dia. Ninguém supera a gente nisso. Então você ajuda muito o canal nisso tudo, tá?
Ali em cima tem o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também ali no Pix, você manda qualquer valor, até centavos, ajuda muito o canal também. E esse é o nosso e-mail para contato. Quer mandar aí uma mensagem para a gente fazer uma parceria, divulgar o seu produto, a sua empresa aqui no canal? Só mandar ali uma mensagem que a gente troca uma ideia e fecha um acordo, uma parceria bacana, tá? Aqui em cima é o nosso Live Pix. Você manda mensagem de texto, de áudio pra gente, só escaneando o QR Code aqui na tela. Vamos dar sequência aí ao conteúdo e daqui a pouco a gente tá de volta. Bom, vamos falar da vitória do Botafogo para fechar o vídeo de hoje. Ontem foi um Botafogo que melhorou, começou mal o jogo, começou pior ainda o segundo tempo, mas melhorou com uma simples mudança do Renato Paiva. A saída do Patrick de Paula. O Santi Rodrigues entrando na esquerda, o Savarino jogando como um 10, melhorou o desempenho de todo mundo. Primeiro tempo do Botafogo começou confuso, Botafogo tendo problemas na defesa, o Barbosa tomou um gol aos 2 minutos de jogo, tomou um cartão amarelo aos 2 minutos de jogo, né? Botafogo tem tentado uma saída apoiada, muitas vezes ali com o John. Eu acho que isso ainda não está ajustado, isso ainda contra adversários de maior qualidade é um risco alto, é um risco que você precisa calcular bem para correr. Mas são ajustes que, assim, você não vai cobrar, você não vai querer que estejam azeitados no terceiro jogo do cara, pô. E isso é reflexo dos 2 meses que o Botafogo abriu mão da temporada. Então, em 3 jogos, você ainda vai encontrar problemas defensivos, o treinador está conhecendo o elenco, ele está testando opções, ele falou ontem na coletiva, eu tentei ali o trio de meio campo, segundo tempo eu tirei o Patrick e tal, busquei uma outra opção, ele tentou, ele está conhecendo o elenco, ele está vendo as peças que ele tem, ele está vendo as maneiras que ele pode jogar, né? Tem gente que está chegando agora junto com ele, o Santi Rodrigues é reforço para a temporada, o Arthur está chegando agora na temporada. Então são 3 jogos. São 3 jogos em que o Botafogo foi muito bem no primeiro, contra o Palmeiras. Contra a Laú, teve uma posse de bola improdutiva, mas teve bastante posse, né? E tinha condições de ganhar o jogo. Era um jogo para ganhar. É aquele jogo que você fala, porra, não é possível que a gente perdeu para esse time aí, cara. Não é possível que a gente perdeu esse jogo, né? Acho que a sensação ficou essa. E ontem é uma reta final de jogo, é um segundo tempo de jogo, onde algumas ótimas características, virtudes daquele Botafogo de 2024 aparecem. Transição rápida, velocidade, muito jogo pelos lados, Savarino gerando o jogo por dentro, Igor Jesus se movimentando. Então, o Botafogo, o saldo dos 3 jogos com o Renato Paiva, por mais que a primeira vitória tenha vindo só ontem, né? Por mais que o time só tenha marcado gols ontem, nesse terceiro jogo, mas é um bom saldo. O Botafogo, nos 3 jogos com o Renato Paiva, ele jogou mais bem do que mal. Verdade que ele teve dificuldades ontem contra o Juventude. A volta de segundo tempo do Botafogo ontem é uma lástima. Os primeiros 10 minutos do segundo tempo, barata voa. O Botafogo já não tinha feito um grande primeiro tempo, voltou pior ainda no segundo. Só que aí, a partir do momento em que tem a mudança, o time é outro. O rendimento do Marlon Freitas cresce. Eu nem acho que o Marlon vinha mal no jogo, né? Depois da saída do Patrick, o desempenho do Marlon cresce ainda mais. Os laterais, o Ponte entrou também, entrou muito bem. O Santi se entendendo com o Cuiabano, o Santi saindo da esquerda, fechando para o meio, abrindo o corredor para o Cuiabano. O Arthur pelo lado direito também se movimentando muito melhor. E o Savarino é ali, o Savarino é 10, o Savarino é no centro do campo. Ontem o jogo mostrou isso para o Renato Paiva. E eu me lembro que no ano passado, o Savarino teve um momento de dificuldade também na temporada. Quando chega o Almada, o Savarino vai jogar de 10, ele sai da esquerda, vai jogar de 10, e aí você vê o segundo semestre que faz o Savarino. Para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter sido eleito oficialmente, né? E o Igor Jesus, cara, talvez, se você pegar esses 3 jogos onde no saldo o Botafogo foi bem, no balanço, o Igor Jesus foi o melhor jogador do Botafogo até agora nessa era Renato Paiva. O Igor Jesus vem de 3 bons jogos. Apesar da expulsão tola no Chile, como o Igor Jesus vai fazer falta terça-feira? A sorte do Botafogo é que ele vai pegar o pior time do grupo, que é o Carabobo, e deve ganhar mesmo assim dentro de casa. Mas vai fazer muita falta. Porque a movimentação do Igor Jesus,
a forma como ele gera jogo, sai da área, busca, participa, se movimenta, toca na bola, atrai marcação, isso tudo a gente viu nesses 3 jogos. O Igor vem bem, foi ontem muito bem, fez 2 gols, um deles acabou anulado por um impedimento do Ponte no início da jogada, um leve impedimento, estava mesmo impedido, ali pelo lado direito, mas foi um bom jogo do Igor Jesus, dando fim a uma seca do ataque do Botafogo, porque eram 10 jogos sem que os atacantes do Botafogo marcassem, mas nesse período, para ser muito justo, né, nesses 3 jogos, em 2 o Igor Jesus não marcou, mas o Igor Jesus fez ótimas partidas. Igor Jesus e Gregory no Allianz Parque foram os melhores jogadores em campo, apesar do Botafogo não ter trazido a vitória. Então, 3 jogos, amigo. 3 jogos. O Botafogo escolheu esse caminho. 3º jogo ainda, você vai ver o treinador cometendo erros aqui. Ontem, por exemplo, você já tem uma diferença em relação ao jogo de quarta-feira. Quarta-feira o Renato Paiva demorou a socorrer o time. Ontem, com 10 minutos, ele fez as trocas. O Botafogo voltou péssimo pro segundo tempo. Ele falou, quer saber? É agora. Não esperou nem uns 15. Com 10 ele já mexeu. Já foi mais rápido ao encontrar soluções. E as soluções foram encontradas. Deram muito certo. É isso, professor. Patrick de Paula, eu sei que você tem um carinho, tá tentando, mas olha, a dupla de volantes funciona melhor do que a trinca. Gregory e Marlon Freitas assim, Savarino por dentro, é isso? Talvez o Santi lá mesmo pelo lado esquerdo. É isso, professor. E ajustar essa saída de bola do Botafogo, essa saída apoiada, essa pressão que o adversário faz em cima dos zagueiros. Isso ainda é um ponto de preocupação. Acho que o Botafogo deveria forçar menos isso contra adversários mais qualificados. Mas, gente, nós estamos falando de um time que manteve 9 titulares campeões do ano passado. De um ótimo time. O Botafogo tem um ótimo time. Acho que ainda precisa ter mais opções de banco. Mas o Botafogo tem um ótimo time candidato aos títulos. O Botafogo poderia já estar, nessa altura, com 3 pontos liderando o grupo da Libertadores e com 6 pontos liderando o Brasileiro. Só que o Botafogo escolheu o caminho difícil de só trazer um técnico para estrear, para começar o trabalho de campo na virada de março para abril. Então são 3 jogos. 3 jogos você precisa dar o desconto. O cara tá chegando, o cara tá conhecendo. Verdade que ele teve um mês de trabalho de intertemporada ali, pós-carnaval, pós-eliminação no Campeonato Carioca. Mas são 3 jogos. E eu acho que nesses 3 jogos o saldo é positivo. E o fato do Botafogo ter esse entrosamento, ter 9 jogadores campeões, ter essa base, eu acho que facilita o trabalho do Renato Paiva. E eu queria fechar o vídeo falando da tal faixa da bandeira que a torcida do Botafogo coloca no Newton Santos, com ídolos históricos do clube, com Garrincha, com Newton Santos, e Gerson, Jairzinho e por aí vai. E eles fizeram um acréscimo de 2 nomes, né? 2 figuras, 2 novos rostos estão nesse bandeirão da torcida do Botafogo. Luiz Henrique e Marlon Freitas. E aí, óbvio, você vai para a rede social é o terreno da frustração, né? A rede social hoje é aquele espaço onde as pessoas reclamam de tudo, são irritadas com tudo, são contra tudo, são, né? É isso. Que absurdo! Um bagre desse como o Marlon Freitas está na lista de ídolos. O Marlon Freitas não tem nem 2 anos direito de Botafogo, 2, 3 anos de Botafogo. E como é que pode ele ser um ídolo? O Luiz Henrique veio aqui, jogou 6 meses, foi embora. Como pode? Bom, vamos lá, desenhando um pouquinho. O Marlon Freitas foi o capitão que ergueu o troféu mais importante da história do Botafogo de futebol e regatas. A gente tem um pensamento que eu acho muito atrasado, só vale o que aconteceu lá atrás. A gente tem muita dificuldade, né, de fazer uma leitura histórica de algo que ainda está acontecendo ou que aconteceu recentemente. A gente tem muita dificuldade. Então, para ser ídolo, o cara tem que ter jogado 30 anos atrás, quando o futebol era outro, era mais lindo, mais plástico, mais maravilhoso. Hoje não presta, hoje nunca presta. Na década de 90 nada prestava, na década de 80 nada prestava. Não era assim? Continua sendo. Então o Marlon Freitas liderou de forma... Olha, tô muito tranquilo para falar. Muito tranquilo, porque já critiquei o Marlon Freitas aqui algumas vezes. Também já o defendi. Eu acho que o episódio da piscadinha e o gol contra a favor do Flamengo foram excessivamente pesados na análise do Marlon Freitas. Excessivamente.
Eu acho que a piscadinha é uma coisa normal que acontece em jogo ali, que você tá segurando um placar, você fala pro companheiro, ó, tô fazendo uma cera aqui, tô segurando. Eu acho que um gol contra, infelizmente, é uma fatalidade que todo mundo tá sujeito a cometer, todo mundo tá sujeito a passar no campo de jogo. Acho que foi excessivamente, fiz vídeo no canal falando sobre isso, pesada a crítica em cima do Marlon Freitas. Todo mundo ali teve uma derrocada vergonhosa em 2023. Colocar esse cara como símbolo daquilo, e esquecer do pênalti que o Tiquinho perdeu, e esquecer da queda do PR emocional em vários jogos, de como o futebol do Adrielson sumiu e por aí vai, é ser muito injusto. É colocar a carga num cara só. Esquecer do seu Bruno Lage, esquecer do seu Lúcio Flávio, não é? Agora, voltando. Esse cara deu a volta por cima, depois de um trauma pesadíssimo, pouquíssimos jogadores, pouquíssimos profissionais teriam condição de dar a volta por cima como o Marlon Freitas deu. Depois de tudo que ele passou da própria torcida. E ele lidera de maneira brilhante, dentro e fora de campo, esse time rumo ao título mais importante da sua história. Então existem sim elementos para o Marlon Freitas estar ali. Claro que existem. Tá longe de ser um absurdo. Podia ter mais gente? Podia. Podia ter o Savarino? Podia. Seria muito legal, né? Podia ter mais gente. Mas não dava, né? Você tinha que escolher 2. Fizeram uma votação lá, parece. Os critérios estão claros. Tem gente defendendo... Você vê o nível da rede social, das pessoas que só querem reclamar e só querem xingar na rede social. O nível é esse aí, ó. Tinha gente reclamando do Marlon Freitas e dizendo, por que o Gatito não está ali? Pelo amor de Deus, gente. Gatito Fernandes... Muito respeito pelo clube, foi muito profissional, decidiu o Campeonato Carioca de 2018, pegou pênalti, goleiraço, histórico, naquela pré-Libertadores fez milagre pro Botafogo, beleza, mas, gente, o Marlon Freitas é o capitão da conquista da Libertadores, o Gatito era o goleiro reserva do Botafogo em 2024, quando o maior título da história do clube foi conquistado, quando o tabu de quase 30 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro foi quebrado. E o Luiz Henrique foi o jogador mais talentoso dessa conquista. Fez gol na final da Libertadores, fez um grande Campeonato Brasileiro, uma grande Libertadores da América. Também não tem discussão, jogou muita bola. Foi o toque de talento, foi o diferencial de talento do Botafogo para ser campeão dos 2 títulos em 2024. Está correto. Como é que pode? Assim, independentemente do nome, tá? Você não quer o Marlon Freitas? Aí você quer que coloque quem? O Savarino, o Almada... tanto faz, o Barbosa, que jogou pra caramba, o Bastos, beleza, pode ser quem você quiser. Agora, vocês acham que depois do time conquistar o maior título da sua história, no panteão dos ídolos, você não vai incluir ninguém desse time? Não, porque eles não se comparam a Garrincha. Ninguém tá dizendo isso, pelo amor de Deus. Ninguém tá dizendo isso. Mas, por exemplo, o Maurício não se compara ao Garrincha. E ele é ídolo do Botafogo, ele fez o gol de um dos títulos mais importantes da história do Botafogo em 89, dando fim ao jejum de 21 anos. O Túlio Maravilha sempre foi um primor técnico, não, mas era um excelente atacante, fazedor de gol. Ele tá na história, ele ganha, ele é o rosto do título brasileiro de 95. Então por que não vai ter ninguém do time de 2024 no Bandeirão dos Ídolos? Que loucura é essa? Que viagem é essa? Parabéns à torcida do Botafogo pelo que fez, reconhecimento ao Marlon, reconhecimento ao Luiz Henrique, e eu acho que é um reconhecimento a todos. Eu acho que é um recado muito claro. Vocês, mesmo não estando aqui, porque não tinha espaço para colocar todo mundo, vocês que deram essa glória eterna ao Botafogo, vocês estão todos na história. Vocês são ídolos, vocês serão reconhecidos, serão sempre lembrados pelo torcedor do Botafogo. Não tem problema nenhum. Acho que é correta, é justa a homenagem e deixa reclamar. Em rede social os caras reclamam de tudo, são raivosos, são frustrados, tá cheio de gente frustrada, infeliz, mal sucedida, que precisa da rede social para colocar as frustrações para fora. É só isso, não esquenta aí com isso não. Parabéns aos torcedores do Botafogo pela coragem que tiveram. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Só queria encerrar aqui, lembrando ao Elias Júnior, que ano passado o Botafogo ficou notório aí, conhecidaço e exaltado no Brasil por ser um time que jogava com 4 atacantes. O Arthur Jorge chegou no Botafogo e desde o primeiro jogo botou 4 atacantes em campo, né? Então ele ficou conhecido por ser esse tipo de time que joga dessa forma, avançado, né? Ataque total, etc. E você falou, quero ver jogar assim, com 4 atacantes contra o Flamengo, Inter, Corinthians, Atlético Mineiro. Só para lembrar que ano passado o Botafogo com 4 atacantes
E lembrando que não foi sempre com Almada e Luiz Henrique não, tá? Muitas vezes sem Almada e Luiz Henrique, sem um dos dois ou sem os dois. Nós ganhamos do Internacional dentro e fora de casa, sempre com 4 atacantes. Ganhamos do Flamengo dentro e fora de casa, com 4 atacantes. Ganhamos do Palmeiras dentro e fora de casa, com 4 atacantes. Ganhamos do Atlético Mineiro no Newton Santos e empatamos fora de casa, 4 atacantes. Ganhamos do Corinthians em Itaquera e no Newton Santos, 4 atacantes. Né? Tem mais alguém? O São Paulo, empatamos um jogo fora e ganhamos o outro em casa, 4 atacantes. E eu acho que é isso, né? Falou, eu até citei São Paulo a mais. Ele falou acho que foi Inter, Corinthians, Flamengo e Palmeiras ou Galo, não lembro. Então eu citei aqui os principais times do Brasil do ano passado. Vamos botar aí o G6, né? Botafogo foi o líder, Palmeiras foi o vice-líder. Nós ganhamos o jogo fora e dentro de casa com 4 atacantes. Acho que Fortaleza foi o terceiro, né? Ganhamos aqui em casa, no Rio de Janeiro, e empatamos fora, 4 atacantes. O quarto foi o Inter, se não me engano, ou foi o Flamengo. Né? Ambos os times ganhamos dentro e fora, com 4 atacantes. O São Paulo, se não me engano, vem logo abaixo desses times aí. Também ganhamos no Newton Santos e empatamos fora de casa, né, com os 4 atacantes. Inclusive na Libertadores, né, eliminamos o São Paulo com 4 atacantes. Então, fica bem claro que o Botafogo não tem medo de ninguém. Não joga 4 atacantes só contra a Juventude, Sport, Mirassol e Red Bull, não. Entra do mesmo jeito, seja contra o Mirassol ou contra o River Plate. Seja contra o Red Bull ou contra o Palmeiras. Entra do mesmo jeito. Então, acho que você ficou aí congelado uns 2 anos, né? E perdeu o ano passado. Não assistiu o Botafogo do Arthur Jorge jogar. E o do Paiva, né, tende a jogar do mesmo jeito, com 4 atacantes. Então eu fico por aqui, pessoal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. 4 planos de membros aqui, 3 de 15, de 5, vários valores diferentes para todos os gostos e bolsos. E temos aqui Live Pix, temos ali o e-mail do canal para você mandar mensagem aí se quiser propor um jabá, uma parceria ali com o canal para divulgar o seu produto, seu serviço. E também é o nosso Pix, né? Mande qualquer valor que você será aí agradecido por esse valor, por essa ajuda, e Deus lhe pague, né? Ele sempre paga em dobro quem ajuda o próximo. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo.